Bom dia, meus queridos. Então, vamos para mais uma aulinha, né? Continuar a nossa aula, que foi sobre espelhos esféricos. Então, a gente já aprendeu sobre os raios notáveis e como a gente construía as imagens desses espelhos esféricos. Agora a gente vai falar, né, como que a gente calcula certinho qual é a posição perfeita onde que vai estar, né? Quantos centímetros que essa imagem vai sair, vai estar, né, de distância do espelho, né? Vamos entender, né, o quanto vai aumentar essa imagem em relação ao objeto. Então, esses pontos aí que a gente vai aprender a calcular hoje, tá? Então, com três equações, a gente vai ver tudo isso aí hoje, ok? Então, vou pegar aqui a nossa aula de óptica. Vou botar aqui para... Só deixa eu voltar aqui para apresentar, né? Apresentar. Então, só apareceu aí. Vou botar aqui para apresentar do slide atual. Então, tá? Para calcular, então, onde vai estar certinho as posições, a gente usa a equação de Gauss dos espelhos esféricos, ou a equação dos espelhos esféricos, tá? E ela vai ter, né, alguns pontos importantes. Uma questão bem importante, que é uma característica do espelho, vai ser o foco. Então, o foco, a distância focal, ou seja, né, a distância do espelho até o foco, né? Então, essa distância aqui que a gente chama de F, né, é uma das partes importantes que a gente vai usar para calcular, né, essas posições. O P e o P' são posições, né? Então, por isso que a gente chama de P, né? O P é a distância do objeto ao espelho, então, né, a posição do objeto em relação ao espelho, e o P' vai ser a distância da imagem ao espelho, tá? Então, o P é a posição do objeto e o P' é a posição da imagem, tá? E como que a gente calcula? Usando essa equaçãozinha aqui bem simples. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? Bem assim mesmo, né? 1 sobre, né? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ok? Então, essa é a nossa equação de Gauss que a gente vai usar para calcular a posição. Outra coisa importante também é como a gente vai calcular o aumento, né? O aumento a gente vai chamar de A, né? Esse A maiúsculo aqui, tá? Vai ser o aumento linear, né? A gente chama de aumento linear transversal, ou ampliação, né, da imagem. O que é isso? Nada mais é do que pegar o tamanho da imagem e dividir pelo objeto. Ok? É o quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. É isso que o A vai dar. Beleza? Para calcular, né, o A é I sobre O, né, o I sendo o tamanho da imagem e o O tamanho do objeto, né? Então, bem simples para decorar essas coisinhas aí, tá? Ou também eu posso calcular o aumento linear sendo P' sobre P, né? Se lembra do P', que é a posição da imagem, e o P é a posição do objeto, né? Só que aqui tem um sinalzinho de menos. Então, o aumento vai ser igual a menos P' sobre P. Como isso, né, o A aqui e o A aqui são iguais, né, a ampliação, né, eu posso escrever que I sobre O, né, que é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, vai ser igual à distância da menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Aí esse sinalzinho de menos é muito importante, vocês vão entender por que ele é tão importante assim. Ok? Então, são essas duas equações que a gente vai calcular. E aí, com essas duas equações, a gente consegue calcular a distância da imagem até o espelho, a distância, o tamanho da imagem, tá? Então, são essas coisas que a gente vai calcular. Não, eu sei que falando fica meio complicado, então a gente vai fazer um exercício, né? Então, vamos dizer que eu tenho essa imagem aqui, né? Que a gente já viu, né? Que é um espelho côncavo, tá? Esse espelho côncavo tem um foco de 15 centímetros, que eu coloquei aqui, beleza? E o meu objeto está bem em cima do centro, tá? Ah, professor, mas ele só me deu a distância focal, tá? Mas ele deu mais uma outra grandeza, que é a posição do objeto. Por que ele deu a posição, como que eu sei a posição do objeto, né? Vocês se lembram que a distância do C até o vértice, né, do centro até o vértice, é R. E o foco é o quê?
né? O foco é R sobre 2. Então, nesse caso aqui, ó, a distância, o objeto está 2 vezes, né, a distância focal, né? Tá, aqui tem uma distância focal, aqui tem outra distância focal, tá? Então, o meu objeto aqui está, 2 vezes o F. Então, o meu P, vou pegar aqui a minha caneta, vou escrever aqui, ó, o meu P vai ser igual a 30 centímetros, ok? E agora eu vou calcular, né? Vou pegar a equação para calcular qual é a distância do meu P', que é a distância da imagem, né? Essa distância da imagem, até o meu espelho. Essa distância aqui a gente chama de P', ok? Então é o P' que eu vou calcular. Então eu vou pegar a minha equação, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Então, 1 sobre 15, tá? Ah, professor, mas eu posso usar, o importante é usar tudo na mesma unidade, tá? Então, se eu estou usando aqui, né, centímetro, o meu P também tem que estar em centímetro e o meu P' vai dar o meu resultado em centímetros, ok? Então, posso usar, se eu quiser usar em metro, pode usar, não tem problema nenhum, tá? Mas tá aqui, tá em centímetro, mais fácil a gente usar em centímetro aqui. 1 sobre P vale 30, mais 1 sobre P'. Isso aqui é meu 1, tá? É 1. Agora eu vou passar, né, o 30 para frente, né? E vou tirar o mínimo comum. Então vai ficar 1 sobre 15 menos 1 sobre 30 igual a 1 sobre P', tá? Então, para tirar o mínimo comum de 15 e 30, vai ser o 30, tá? Depois, se alguém tiver em dúvida, né, do mínimo comum, né, dá uma pesquisadinha ou pode mandar uma mensagem lá para mim. Não vou entrar aqui em detalhe, porque se a gente aprende lá na sétima série ou sexta série, eu sei que eu estava ajudando minha sobrinha, né? Eu só não sei a série que ela está, mas eu sei que eu estava ajudando ela sobre isso aí. Então, vai ficar aqui o 30, que é o mínimo muito comum. Vai ficar, ó, para fazer aqui, eu vou pegar ó, 30 dividido por 15, vai dar 2 vezes 1, 2. Tá? Agora, 30 dividido por 30 vai dar 1. E tem isso aqui passou para esse lado, ficou negativo, então menos 1 sobre 30, né? Então, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Isso é igual a 1 sobre P'. Isso aqui vai ficar 1 sobre 30 igual a 1 sobre P'. Tá? Então, só inverter isso aqui, ó. Só vou escrever aqui, vai ficar P' é igual a 30 centímetros. Tá? Então, né, o meu P', né, como já é esperado, deu, né, eu estava bem em cima do centro, então eu sei que vai estar a imagem também bem em cima do centro, e deu 30 centímetros, a mesma distância que o objeto. Perfeito, né? Eu fiz desse porque a gente já sabia o resultado, tá? Então, certinho, viu como tá? Funciona muito bem a equação. Agora, para calcular o tamanho da minha imagem, né? Vou usar a equação que é I sobre o objeto, isso aqui é um O, tá? Vou botar aqui um O, igual a menos P' sobre P, tá? Olha que legal. O outro quero calcular o tamanho do I, né? Vamos dizer que meu objeto, para calcular o tamanho do objeto, né? Da imagem, eu tenho que saber o tamanho do objeto. Vamos dizer que tem 10 centímetros. Então, meu O vale 10 centímetros. Ok? 10 centímetros. Então, vai ficar I sobre 10
menos 30, que é o P', sobre 30, que é o P. Então, vai ficar aqui, vai ficar menos 1, 10 passa multiplicando, vai ficar menos 10. Então, meu I é igual a menos 10 centímetros, ok? Então, é o tamanho da minha imagem, tá? Por que deu menos, tá? O menos quer dizer que ele está de cabeça para baixo, tá? Então, ó, ele está de cabeça para baixo, então ele está abaixo da linha ali, deu negativo, ok? Por isso que deu menos, tá? A gente já esperava que o tamanho do objeto e da imagem é o mesmo tamanho, como a gente viu na aula passada, né? Nesse caso, que está bem em cima do centro, tá? Mas aqui, ó, o que eu queria mostrar para vocês é que tem um negativo aqui, ó, menos 10 centímetros. Por quê? Porque ele está invertido. Sempre que é negativo é porque isso quer dizer que ele está invertido, ok? Vamos passar para o próximo. Tá? Aqui eu tenho mais um exercício, tá? Esse aqui é para calcular o tamanho. Vamos ver se eu tenho mais um. Não. Tá? Quero calcular aqui na verdade, eu queria calcular. Isso aqui é para calcular a distância focal, né? Quanto vale a distância focal desse objeto aqui, tá? Que eu não sei, né? Ele me deu a distância do objeto e a distância do objeto até a imagem. Então, se eu quiser calcular o foco, que é o que eu quero saber, é o foco que eu quero descobrir aqui, tá? Eu vou precisar do meu P, que a gente sabe que vale 20 centímetros, tá? E o P', nesse caso, vale, muitos vão falar que é 40, mas não é 40, porque o P' é a distância da imagem até o objeto. Desculpa, a distância da imagem até o espelho. Nesse caso, né, é 40 mais 20. Então, a distância P' vale 60 centímetros. Ok? E aqui a gente pode calcular, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Já vou colocar direto aqui, o P vale 20, mais 1 sobre P' que vale 60. Vou tirar o mínimo comum de 620, nesse caso é 60. 60 dividido por 20 vai dar 3 vezes 1, dá 3. 60 dividido por 60 vai dar 1 vezes 1, 1. Então, nesse caso aqui vai ficar 1 sobre F é igual a 4 sobre 60. Né? Então, vai ficar invertido. Só passar para cá. Vai ficar invertido, né? 60 dividido por 4 dá 15. Então, meu foco aqui nesse caso, 15 centímetros. Ok? Tá? Agora, duas coisas importantes, tá, pessoal? Que não pode esquecer, tá? Um caso, né? Foi aquele que eu falei quanto a imagem está negativa, quer dizer que a imagem né, tá de cabeça para baixo. Outra coisa importante também, às vezes o P', que é a distância do objeto até o espelho, pode estar negativo, tá? Nesses casos que ele der negativo, deixa eu voltar. Vai ser esse caso aqui, ó. Quanto P' for positivo, a imagem vai dar desse lado aqui, tá? Mas quando P' for negativo, a imagem vai estar atrás, vai ser uma imagem virtual, vai ser atrás do espelho, tá? Então, para esse lado aqui, ó, o meu P', ele vai ser negativo, ok?
tá? Então, quando vocês encontrarem um pelinha negativo, quer dizer que a imagem vai estar atrás do espelho, tá? Tranquilo? Outra coisa importante também é no caso do espelho convexo, tá? O espelho convexo, no espelho côncavo, a gente fez ali, o foco é positivo. No espelho convexo, apenas para o espelho convexo, o meu foco ele vai ser negativo, tá? Então, sempre que eu tiver um espelho convexo, o meu foco vai ser negativo. Então, vamos dizer que o foco vale 20. Então, para o espelho convexo, o meu foco é menos 20 centímetros, tá? Por quê? Porque está aqui atrás do espelho, né? Então, ele também está aqui, ó, desse lado aqui. Então, por isso que o que tiver desse lado aqui, a gente considera negativo, e o que tiver na frente do espelho, a gente considera positivo, tá? Então, o foco do espelho convexo fica atrás, por isso que é negativo, e o pelinha, se estiver para esse lado, também é negativo, ok? São duas coisas bem importantes que vocês têm que, né, não pode esquecer na hora que estiver calculando essas coisas aí. Então, deixa eu pegar minha seta aqui. Tá? Então, os espelhos parabólicos, eu falei um pouquinho para vocês, né? Quais as principais funções deles, né? Na aula ali, que foi uma pergunta que fizeram. Então, os espelhos parabólicos, né? Eles servem principalmente para fazer telescópios ou para usar para aquecimentos, tá? Para usinas, né, solares que usam, né, que aquecem a água, e essa água vai fazer rotacionar uma turbina para daí gerar energia elétrica, ok? Então, eles usam os espelhos parabólicos, tá? Os espelhos parabólicos são aqueles cuja superfície reflexiva é formada por um paraboloide. O paraboloide vem lá da parábola, tá? Que é o quê? É uma parábola e tu rotaciona. Então, tu forma um paraboloide, que a gente chama de uma revolução. É uma figura tridimensional, tá? É o mesmo para utilizar para antenas parabólicas, que é o que vocês têm aí na casa de vocês. Esses espelhos possuem a propriedade de concentrar raios paralelos no foco, permitindo diversas aplicações, como o uso em telescópios, geradores de energia solar, fogões solares e muitas outras aplicações, tá? Por quê? Porque a maioria desses raios vem de muito longe. Então, eles vão chegar sempre, né, perpendiculares ao eixo principal e vão ir para o foco. Professor, mas por que eu não uso o espelho, né? Aqui tem o espelho parabólico, né? Que é a parábola rotacionando, formando a parábola. E aqui tem né? Que o raio vem paralelo ao eixo principal e vai para o foco. Mas por que eu não uso o espelho esférico que a gente aprendeu? Porque o foco do espelho esférico, né? Não é bem preciso, né? A gente considera ali se ele for bem, né, com uma abertura angular bem pequena, eu consigo ter um foco mais preciso. Agora, se eu tiver que usar uma abertura angular maior, eu não vou ter esse foco tão preciso, não vou ter esse foco tão preciso. Então, por isso que, né, quando eu preciso de uma precisão maior, uso os espelhos parabólicos para, né, encontrar o foco certinho. Ok? E isso é usado, né, principalmente para, né, telescópio, que é para observar objetos muito distantes, porque todos os raios vêm paralelos ao eixo principal. Ok? Ou para aquecer os raios do Sol, que também vêm muito longe e vêm paralelo ao eixo principal. Então, aqui tem a explicação, ele vem paralelo ao eixo principal e é refletido né, para o ponto que fica no foco. Por isso que a antena parabólica, vocês têm o foco lá, né? Tem o receptor que fica bem no foco, então toda a informação bate na antena e volta para o foco. Beleza? E, por último, só para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho na teoria ondulatória da luz, né? Que fala ali que cada cor tem sua frequência específica, então, né, o vermelho, o azul, o amarelo, essas cores, cada uma tem sua frequência, né? Igual cada nota musical tem sua frequência bem definida lá na onda sonora, aqui cada cor tem uma frequência bem definida. Ok? Aqui tem a tabelinha, tá?
Então, aqui está o espectro eletromagnético, são todas as ondas eletromagnéticas. Todas essas ondas aí, a gente só consegue visualizar algumas ondas que a gente chama do espectro visível da luz, que é uma partezinha bem pequena do enorme espectro eletromagnético que nós temos, tá? Aqui tem a cor com sua respectivo comprimento de onda e sua frequência. Então, o vermelho, né, vai ter uma frequência aí entre 405 a 480 terahertz, tá? Então, o tera é 10 na menos 12, 10 na 12, tá? Então, é um valor bem alto, né, uma frequência bem alta, tá? E assim ela vai alterando, né? E o violeta fica com uma frequência entre 790 e 680 terahertz, tá? Essa é a primeira do nosso espectro visível, essa aqui é a última, tá? O que acontece? Por isso que a gente usa, né, a ultravioleta e o infravermelho. O infravermelho é menos energético, então não faz mal, não faz tanto mal para nós, mas quando a gente começa a ter essa radiação de ultravioleta no nosso corpo, ela começa a fazer mal, né? Porque são ondas mais energéticas, né? Então é ultravioleta, depois raio-x, depois raio gama. Então tudo que vou depois do espectro visível é nocivo para o ser humano, tá? Então por isso que a gente chama de ultravioleta e o que tiver abaixo a gente chama de infravermelho. Tá? E o importante aqui são as cores do objeto. Tá? Então, o objeto, quando é iluminado por uma luz, ele vai receber essa luz, vai absorver todos os comprimentos de luz e só vai refletir o comprimento de luz que é respectivo da cor do objeto. Vamos dizer que eu estou com uma camiseta vermelha. A luz vai bater, né? A luz que vem do sol é uma luz branca, a maioria das luzes que a gente usa é luz branca. A luz branca quer dizer que ela tem todas as cores dentro dela, né? Ela tem todas as outras cores ali. Então, a luz branca vai bater na minha camiseta vermelha, a camiseta vai absorver todas as cores e vai refletir apenas o vermelho. Então, você, quando vai ver a minha camiseta, vai ver ela vermelha, tá? O branco, eu vejo um objeto branco porque ele acaba refletindo todas as cores, não absorve nada. E o preto, eu vejo o objeto preto porque o que ele faz? Ele absorve todas as cores e não reflete nenhuma. Então, ele não reflete a luz, ele absorve. Por isso que o preto acaba esquentando mais que o branco, né? Cores escuras acabam esquentando mais que as cores claras, porque acaba absorvendo mais, né, do que o branco que não absorve nada, reflete todas as cores. Uma coisa bem legal, se eu tiver um objeto verde aqui, que é o exemplo, né, iluminar com uma luz branca, eu vou ver o objeto verde. Agora, se eu tiver um objeto azul e iluminar esse objeto apenas com uma luz verde, o que vai acontecer? O azul vai absorver o verde, né? E só ia deixar sair o azul, mas não tem azul, então eu não deixo sair nada. Então, que cor que eu vou ver esse objeto? Eu vou ver esse objeto na cor preta, ok? Então, por isso aí era o que a gente, né, tinha por hoje. Mais para frente a gente vai discutir, né, os problemas de visão. Então, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre o daltonismo, tá? Mas isso a gente discute quando a gente vai, né, discutir os problemas de visão. Beleza? Então, um abraço a todos e fiquem bem. Por hoje era isso aí. Deixa eu desligar aqui a minha gravação.